Alfredo Chaves é mais do que a capital do turismo de aventura do Espírito Santo. É um destino onde a natureza impressiona em cada detalhe. Também conhecida como a Terra das Cachoeiras, a cidade encanta com paisagens montanhosas incríveis, compondo a belíssima região das Montanhas Capixabas no Espírito Santo. Então, se você busca o equilíbrio perfeito entre a calmaria do interior e a emoção de aventuras inesquecíveis, este é, sem dúvidas, o destino capixaba ideal. Neste vídeo, nós vamos te apresentar o nosso roteiro de 3 dias em Alfredo Chaves, repleto de experiências e belezas naturais únicas, com dicas imperdíveis de atrações turísticas, lugares para relaxar e comer bem e, claro, uma hospedagem em meio à mata que vai transformar a sua viagem em uma experiência imersiva inesquecível. Então, bora com a gente para mais uma aventura? Alfredo Chaves, gente, é um município do sul do Espírito Santo que tem cerca de 14 mil habitantes e atualmente está dividido em 7 distritos e 54 comunidades, o que reflete um pouco da história da colonização dos primeiros imigrantes que chegaram aqui em 1877. E apesar desse município estar bem pertinho da capital Vitória, afinal acho que são cerca de 80 quilômetros de distância, a gente nota que é uma cidade que é meio que subestimada no turismo capixaba, né? O que na nossa opinião é um grande erro, porque aqui em Alfredo Chaves vocês vão encontrar muitas paisagens e belezas naturais que muita gente até nem imagina. E antes da gente começar o nosso roteiro, já fica a dica para você que está assistindo esse vídeo. A gente está fazendo todo esse roteiro de carro, até dá para vocês chegarem aqui em Alfredo Chaves de ônibus, mas não é o indicado, tá, gente? Porque muitas das atrações turísticas aqui ficam espalhadas nesses 7 distritos diferentes. Então vocês não vão encontrar, por exemplo, transporte por aplicativo, então é necessário que vocês venham de carro ou de moto para vocês fazerem esse deslocamento e terem um pouco mais de liberdade para montar o roteiro de vocês. E aqui em Alfredo Chaves vocês vão encontrar 2 circuitos turísticos principais, o Vale da Aventura e o Caminho das Águas. E como essa cidade é conhecida como a Terra das Cachoeiras, nada mais justo do que a gente começar o nosso roteiro aqui em uma das atrações turísticas mais impressionantes do Caminho das Águas, que é a Cachoeira de Matilde. Essa cachoeira, gente, ela também é conhecida como Cachoeira Engenheiro Rive, ela tem 70 metros de queda e é uma cachoeira dedicada à contemplação. Por conta dessa altura dela, não é permitido que vocês tomem banho, justamente porque é mesmo perigoso, tá? O que vocês conseguem fazer aqui, essa é uma dica mais para quem é mais aventureiro, é a prática de escalada e rapel. Inclusive a gente tentou fazer, porque vocês sabem que a gente gosta de se meter nessas aventuras, mas infelizmente a gente não conseguiu coincidir a nossa agenda com a agenda do pessoal que opera esse esporte, tá? Então já fica a dica para você que está assistindo esse vídeo, se tiver interesse, entrar em contato com antecedência, porque hoje somente uma empresa pode operar esse esporte aqui e ela também atua em outras cidades do estado. Então vocês precisam entrar em contato com antecedência para conseguir agendar. Outra atração turística que vocês podem conhecer aqui em Alfredo Chaves, também no distrito de Matilde, gente, é a Estação Ferroviária de Matilde. Ela foi construída em 1910 com o propósito de conectar o Espírito Santo aos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e dessa forma facilitar o comércio do café e também de outras mercadorias da época. E, gente, lembra da Cachoeira Engenheiro Rive que mostramos agora há pouco no vídeo? Então, esse nome, Engenheiro Rive, foi uma homenagem ao engenheiro inglês Charles Rive, que liderou a construção dessa estação no final do século XIX. Atualmente, gente, a estação está desativada, mas ela segue sendo um ponto turístico muito legal para vocês conhecerem. Para vocês terem uma noção da importância histórica dessa estação, em 2008 ela foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional, tá? Então, vale a pena vocês virem aqui conhecer. E partindo daqui, nós vamos seguir o caminho do trilho do trem para poder chegar em mais um ponto turístico muito interessante aqui de Matilde, o Túnel de Matilde.
depois de mais ou menos 1,5 km de caminhada, gente, nós chegamos aqui no famoso túnel de Matilde. Ele que conta com mais ou menos 90 metros de extensão e que faz parte da estrada de ferro Leopoldina e foi construído, gente, na época com o propósito de desviar o fluxo de água do córrego do rio Nova Matilde. E como o propósito era realmente esse, de desviar o fluxo de água, ele foi construído em um declive com degraus. Então são cerca de 65 degraus de mais ou menos 1 metro de altura e atualmente ele virou uma atração turística daquelas mais indicadas para os aventureiros e aquelas pessoas que gostam de uma dosezinha extra de adrenalina. Por quê? Vocês têm a possibilidade de descer esse túnel junto com esse córrego, com esse fluxo de água que também acompanha. Hoje nós não vamos descer porque vocês sabem, o Luciano é extremamente medroso, então já tentei fazer uma lavagem cerebral, mas ele não quer descer, então a gente não vai, mas a gente vai deixar de dica para vocês conhecerem, até porque, gente, eu na minha adolescência já desci esse túnel algumas vezes, é aquele tipo de experiência que dá medo mesmo, mas que você precisa fazer pelo menos uma vez na vida para ter lembranças e memórias eternas, tá? E uma dica que a gente deixa é para vocês trazerem lanterna, porque chega um momento do túnel em que vocês vão estar mais ou menos no meio e você não vê nem a frente e nem atrás. E como os degraus são altos, é legal que você consiga ter um pouco de visibilidade. E há rumores de que os morcegos também acompanham vocês nessa descida. Então, se você que está assistindo esse vídeo já veio aqui, desceu nesse túnel, aproveita e deixa aí nos comentários para a gente saber como foi a sua experiência. Eu me arrisquei hoje. Ai, meu Deus, que susto! Vocês viram, né? O máximo que eu tô me arriscando hoje é chegar aqui, ó, gente. Mas vocês tomam cuidado, porque dependendo da força da água, pode ser perigoso, vocês podem ser arrastados. Então, cuidado! As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. E depois desse dia super turístico, nós chegamos aqui agora para apresentar para vocês a nossa hospedagem, que inclusive já posso adiantar que foi uma grande surpresa, gente. A gente está aqui no Világio Benevente, ele que é um chalezinho imerso à natureza. Ele está dentro de uma propriedade com cerca de 5 alqueires, então é bastante terra só pra gente, gente. E esse chalé, ele tem assim uma proposta mesmo de imersão, de desconexão mesmo daquela correria, aquele caos do dia a dia, inclusive que é o que a gente vive quando a gente tá lá em Vila Velha. Então a gente vem pra cá e já sente que a gente desconecta do mundo. E esse chalé, gente, contando pra vocês um pouquinho de como que é a estrutura dele, ele é um chalé que acomoda muito bem 4 pessoas, ele tem 2 andares, então aqui no primeiro andar, que é onde a gente tá gravando esse vídeo pra vocês, fica a parte mais de convivência. Então aqui tem a cozinha, que é extremamente bem equipada, com tudo que você precisa pra você fazer a sua refeição, também montar aquela mesinha posta pra quem gosta. E aqui integrado à região da cozinha também fica a sala, também toda equipadinha, pra vocês ficarem ali vendo uma TV, jogar conversa fora, principalmente à noite, ficar ouvindo ó, o barulhinho da natureza. E o banheiro também fica aqui embaixo. E pra gente, o grande destaque dessa parte aqui do primeiro andar é essa mesa que a gente tá aqui agora. Essa mesa é onde a gente faz as refeições aqui no chalé. E a melhor parte dela é que ela tem um janelão aqui de frente. Então a gente come, a gente toma café, a gente almoça, enfim, todas as refeições que vocês forem fazer vão ser com essa vista aqui maravilhosa, daquelas que você já acorda e fica assim, ó, bem good vibes, bem desconectado, vendo natureza. Ai, sei lá, eu achei maravilhoso. A gente tá acostumado a ficar dentro de casa, em apartamento, então para quem curte esse tipo de rolê mais imersivo à natureza, é muito legal. E um grande destaque, tem também algumas varandinhas aqui. Esse chalé tem várias varandas, então de diversas perspectivas vocês conseguem contemplar a natureza. Já lá no segundo andar fica o quarto principal, que apesar de ser bem pequenininho,
pequenininho, tá bem completinho e super aprovado. A gente já dormiu essa noite lá e tivemos inclusive uma ótima noite de sono. Acordamos inclusive vendo também a natureza. E pessoal, uma coisa que nos chamou a atenção também, além dessas comodidades aqui da casa, foi a hospitalidade dos anfitriões, tá? Além deles terem toda uma preocupação para que a gente tenha uma estadia legal, né? Afinal, não é só você estar aqui hospedado numa casa de outra pessoa, é você estar aqui e tá bem. Então, eles já nos deram instruções de onde a gente pode ir, o que a gente pode conhecer, deram dicas também de lugares pra gente poder encomendar, por exemplo, aqui com a nossa vizinha, que a gente já encomendou um pãozinho e um bolinho pro café da manhã de amanhã, que a gente vai mostrar pra vocês. Também nos indicou pizza, que vai ser o nosso jantarzinho de hoje, se tudo der certo, inclusive com o fogo de chão que tem lá fora. Enfim, gente, além de tudo isso, tem também uma área externa aqui, que, cara, pra mim foi o grande destaque, mas essa vocês vão ter que aguardar um pouquinho pra ver, porque a gente vai mostrar pra vocês amanhã, com aquele sol bem lindo, pra gente poder dar um mergulho no rio, porque aqui tem um rio só pra gente, tá? Então aguarda que a gente vai mostrar pra vocês. Galera, e agora à noite a gente vai fazer um rolê gastronômico, mas vai ser um rolê gastronômico meio que diferente, né? A gente vai ficar aqui mesmo no Világio. Primeiro porque a gente tá cansado, gente, o dia hoje foi puxado. Mas mais do que isso, porque a gente amou a experiência aqui do Világio. Essa imersão que esse lugar promove é uma parada meio diferente, né? O que tu achou? É muito doido. Se acordar e dormir ouvindo cachoeira, trabalhar ouvindo cachoeira, que a gente teve a oportunidade, é muito diferente. Pois é, gente. Então, por conta disso, a gente agora tá aqui com as nossas pizzas. O que tá rolando? A gente recebeu indicação do nosso anfitrião para experimentar, gente, as pizzas do pessoal da Imigrata, tá? Elas que são pizzas, eu diria, com combinações um pouco inusitadas, mais diferentes do tradicional, né? E, gente, nós pedimos uma pizza, vocês sabem que a gente sempre opta por umas combinações mais loucas, né? Então nós pedimos uma pizza de abobrinha, alho frito e gorgonzola. Gorgonzola e alho frito é bom. Agora a abobrinha vai ser a primeira vez experimentando e o rapaz que veio entregar falou que é a melhor e que mais sai. Ó, pra você, se for pedir zucchini, o nome dessa pizza. Zucchini. Bom dia, galera! Começamos o nosso dia aqui hoje na área externa do nosso chalezinho. A gente está aqui nesse rio que é todo nosso. A gente decidiu começar o dia aqui porque, olha, nada melhor do que ter essa paz de ouvir os sons da natureza. E, gente, sério mesmo, falando sério pra vocês, a gente aqui tem esse rio em exclusividade. Pra quem não sabe, esse é o Rio Benevente. Ele é um rio que corta todo o município de Alfredo Chaves. Inclusive, foi nesse rio que desembarcou a primeira expedição de imigrantes italianos aqui no Brasil. Então, olha a responsabilidade, olha a história que esse rio carrega. Enfim, além de toda a parte histórica, uma delícia a gente ficar aqui. A gente já entrou nesse rio, já refrescou, já aproveitamos. Inclusive, a correnteza aqui é um pouquinho forte, tá? Tomem cuidado, mas é uma delícia esse clima de natureza. A gente já foi ali também pegar umas frutinhas para o nosso café da manhã. E vamos curtir mais um pouquinho o nosso Világio antes da gente partir para a próxima atração turística aqui da cidade. Outra dica de lugar legal para vocês conhecerem aqui no distrito de Matilde, gente, é a Prainha. Um espaço que é super completo, daqueles que é legal para você vir, inclusive passar o dia inteiro. Caso vocês queiram vir, pode fazer churrasco, pode fazer piquenique, pode tomar banho de rio aqui nessa água da cachoeira. E vocês também podem almoçar, gente. Aqui tem um restaurante com comidinha caseira bem gostosa. Nossa, o feijãozinho daqui
é sensacional. A gente já tinha vindo outras vezes para almoçar e a gente sempre fala que esse feijão daqui tem um toquezinho especial. E esse lugar, gente, é um lugar muito legal e muito famoso aqui na região. Muito turista vem para cá. Eu, inclusive, já passei carnavais e mais carnavais aqui. Já desde 2007 que eu frequento esse lugar. Já fiquei hospedada, já fiquei acampada, já vim passar o dia. Então, tá bem aprovado e agora a gente tá vindo aqui com o canal para mostrar para vocês. Então é um lugar completinho, vocês podem fazer várias coisas e descansar, especialmente, gente, nesse calor, tá? Porque para quem se pergunta como é o clima aqui em Alfredo Chaves, é um negócio meio estranho. Aqui, apesar de ser Montanhas Capixaba, gente, aqui faz muito calor. Então, a Terra das Cachoeiras não podia te oferecer outra forma melhor de você refrescar esse calor. Então aqui também é um lugar legal para você passar aquele dia de calorzão e curtir. Held close. Do not worry, I can buy it all on. I can be everything I can want. Oh, I can want. I work so hard, yeah, so hard. Focus, yeah, focus. I don't need help, 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 help. Everything I like, everything I like. Gente, nem cheguei, nem entrei. Olha isso aqui, que lindo! A gente está na Terra das Cachoeiras, gente. Agora a gente veio conhecer mais uma cachoeira. A gente está aqui na Cachoeira Vovó Lúcia, que tem duas quedas d'água gigantes, lindas. E aqui, gente, dá para tomar banho ainda de forma segura. Um lugar muito gostoso, tem tipo um restaurantezinho assim que serve petiscos, vende bebidas. E a galera fica aqui contemplando esse visual, essa cachoeira, gente, que fica no meio de um vale. Então o visual aqui dos dois lados é muito lindo. E uma curiosidade que talvez você não saiba, a Vovó Lúcia é a proprietária aqui desse espaço. Gente, atualmente ela tem 102 anos, dá pra acreditar? Tá viva e bem de saúde, que bênção, gente, maravilhoso. E a gente vai curtir agora um pouquinho aqui nesse espaço. Bom dia, galera! Começando o nosso terceiro e último dia de roteiro aqui em Alfredo Chaves, começando de uma forma super enérgica. Confesso para vocês que se exercitar aqui em meio à natureza é muito mais legal do que na academia. Inclusive, essa é uma das várias experiências que vocês vão ter aqui no Világio. Essa experiência de hospedagem, inclusive, mudou bastante o nosso conceito de experiência imersa à natureza, assim, no meio do mato. Cara, é surreal você poder estar num lugar que você pode ver a natureza, ouvir o som dos pássaros, o som do rio passando aqui, sabe? Foi muito legal. E sem contar também toda a hospitalidade dos anfitriões. Não à toa que eles são super host nas plataformas de reserva. Assim, vocês viram, o chalé tem tudo, mas além disso, eles também foram super atenciosos, carinhosos, preocupados para que a gente tivesse o melhor aqui no Világio. Então fica aqui o nosso muito obrigado também por todo esse carinho que eles tiveram conosco e toda a família do Világio que está aqui por trás, garantindo que essa experiência seja sempre um sucesso para os hóspedes. Então é isso, foi muito legal. E agora a gente está partindo para mais um dia de atrações. Vamos mostrar lugares lindos para vocês aqui em Alfredo Chaves.
Nosso dia começa aqui num dos lugares mais incríveis que a gente visitou aqui em Alfredo Chaves. A gente está aqui na rampa de voo livre da cidade, gente, e sem brincadeira, realmente o visual aqui é impressionante. Acho que é a parte da cidade que a gente mais vê cadeias montanhosas e um visual assim espetacular, literalmente fazendo jus àquela expressão que diz um visual de tirar o fôlego. Sério mesmo, gente, muito lindo. E além de toda essa cadeia montanhosa, a gente ainda consegue ver o mar, gente, aqui ao fundo, é incrível. Eu acho que é o mar de Anchieta, né, pela localização que a gente tá. É um visual muito legal. O único problema daqui é o acesso, então quem quiser vir aqui tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque aqui, gente, como a gente tá a mais ou menos 400 metros já o estúdio, então é muito chão que a gente pega de carro. A gente veio num carrinho 1.0 e mesmo assim a gente chegou, o carrinho sofreu, mas para quem quer praticar o esporte, tem um transporte já que a galera sobe só com os equipamentos, né, porque às vezes eles pousam em outros lugares, né, quem faz o voo duplo, o voo de parapente acaba às vezes pousando em outro lugar, então tem essa opção também de você vir aqui, caso você queira praticar. E para quem é amante de visuais incríveis como a gente, tem essa oportunidade de vir aqui, acessar. Para vocês terem ideia, gente, aqui nessa região tem também uma cachoeira muito famosa, que é a Cachoeira de Tororoma. Ela também é conhecida como Cachoeira Alta, se eu não me engano. Isso porque a gente está aqui na comunidade de Cachoeira Alta. Só que essa cachoeira, assim como a Cachoeira de Matilde, ela é uma cachoeira só para contemplação. Ela é gigantesca, ela é muito maior que a Cachoeira de Matilde, mas ela não permite banho, é realmente para você contemplar. Então quando você começa a subir essa estradinha de chão, vocês começam ali a ver essa cachoeira de diversos ângulos e é muito bonita. E uma informação importante para vocês, só para vocês terem uma ideia, a gente está na parte mais sul de Alfredo Chaves, tá? A gente está mais ou menos 26 quilômetros lá da Cachoeira de Matilde, então é um lugar mais distante. Planejem o roteiro de vocês para que vocês tenham um tempo para esse deslocamento, porque realmente a gente gastou bastante tempo até chegar aqui, mas sinceramente, valeu todo o esforço.